Qual foi o maior erro da sua vida? Calma, não responde. Só pensa nele por alguns segundos. Talvez tenha sido uma decisão, uma palavra dita na hora errada, talvez você machucou alguém, talvez foi alguma oportunidade que você deixou passar. Agora me responde uma outra coisa. Por que você ainda tá se definindo por isso? Esses dias eu vi uma mensagem na internet e senti vontade de trazer ela aqui pra falar com vocês, porque ela me fez pensar. Normalmente quando alguma coisa não passa, né, e reverbera dentro de mim, é porque ela me tocou de alguma forma. Eu precisava de verdade ouvir ela. E ela começa mais ou menos assim: às vezes sim, a culpa é sua. E eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, principalmente porque a gente vive numa época onde a gente precisa culpar alguma coisa externa. A gente fala que foi a criação, que é a sociedade, que foi um relacionamento, que foi o trabalho, que foi a falta de oportunidade. E olha que realmente muitas das vezes foi. Mas nem sempre. Às vezes a culpa é nossa. Sim, a gente erra, olha que loucura. Porque a gente fala que não devia, às vezes somos nós que tomamos a decisão errada, às vezes somos nós que ignoramos os sinais que eram óbvios, às vezes somos nós que machucamos alguém. Ninguém gosta de admitir que é o vilão na própria história, ninguém gosta de se enxergar assim. Mas existe uma diferença enorme em reconhecer um erro e viver ali condenado por ele. Porque uma coisa é responsabilidade e a outra coisa é uma prisão. E foi aí que eu me lembrei de uma frase que eu vi esses dias, que falava mais ou menos assim: como posso culpar o vento pela bagunça que ele fez se fui eu quem abriu a janela? Algo mais ou menos nesse sentido. Quando eu li essa frase, fiquei em silêncio por alguns segundos, porque ela não fala sobre uma culpa, ela fala sobre responsabilidade. Existem ventos que realmente a gente não controla. Existem situações injustas, existem pessoas que nos machucam, existem circunstâncias que fogem completamente das nossas mãos, mas também existem momentos em que nós que abrimos a janela. Fomos nós que ignoramos os sinais, fomos nós que insistimos em algo que já não fazia sentido, fomos nós que fizemos uma escolha. E amadurecer é conseguir reconhecer isso sem se destruir por causa disso, porque responsabilidade não é sobre se condenar, é aprender. Reconhecer o erro, a maturidade, ficar preso nele é sofrimento. E eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Pessoas que não conseguem seguir em frente, elas continuam vivendo dentro de um momento que já acabou. Pessoas que fizeram algo há 5, 10, 15 anos atrás e continuam se apresentando ao mundo através daquele erro, como se nada tivesse mudado, como se não tivesse existido um aprendizado, como se não tivesse existido um crescimento. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa: você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Eu não sou. Eu olho para aquelas versões antigas minha e vejo alguém completamente diferente em muitas áreas da minha vida. Algumas opiniões mudaram, alguns comportamentos mudaram, algumas prioridades mudaram. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque crescimento significa transformação. O problema é que muita gente aceita a mudança dos outros, mas não aceita a própria. Perdoa amigos, familiares, pessoas que amam, mas não consegue oferecer a mesma graça pra si. Passa anos carregando uma culpa que já cumpriu a sua função, porque a culpa ela tem uma função única e exclusiva. Ela serve pra mostrar algo que a gente precisava mudar, ela serve pra despertar a consciência, ela serve pra nos alertar, mas ela não foi feita pra ser uma casa. Tem muita gente que habita na culpa e muitas das vezes acaba terceirizando essa culpa, acaba se apoiando naquilo para justificar as suas ações. Você não nasceu para morar na sua culpa, você nasceu para aprender com ela. O quão chato é você já ter passado por uma situação e tem pessoas que não conseguem superar. Tem pessoas que ficam presas a uma versão antiga sua e assim, você mudou, você cresceu, você aprendeu, você assumiu a responsabilidade, pra você tá tudo certo, mas as pessoas continuam te tratando como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse mudado. Elas conhecem um capítulo da sua história e acreditam conhecer o livro inteiro. Elas acham que eu tenho a propriedade, dá pra poder pegar e te puxar pro passado, fica sempre relembrando aquilo. Alguém que chega e fala alguma coisa, a pessoa já joga, né? Espalha aquele veneno, continua falando sobre algo que aconteceu, continuam presa a uma versão que já nem existe mais. E sabe o que é curioso? Às vezes isso acontece com uma coisa que você nem fez. Basta um mal entendido, uma história contada pela metade, uma interpretação errada, porque a pessoa quer acreditar e se apegar naquilo e acaba se tornando verdade pra ela. Uma situação que julgaram você sem te conhecer e mesmo assim elas escolhem guardar aquela imagem pra sempre. Mas chega uma hora que você precisa entender uma coisa muito importante: você não controla a memória que as pessoas têm sobre você. Você não controla a história que os outros contam a seu respeito. Você não controla quem decidiu ficar preso ao seu passado. A única coisa que você controla é quem você escolhe ser daqui pra frente. Porque algumas pessoas vão conhecer quem você foi e outras vão conhecer quem você é e poucas pessoas.
poucas pessoas vão ter o privilégio de conhecer quem você está se tornando. Sabe, não vive de uma forma tentando convencer todo mundo. Eu quero que você viva de uma forma em que o tempo fale por você. Existe uma frase que eu gosto muito, eu tô cheio de frase nesse vídeo. O passado é um lugar de referência e não de residência. Você pode visitar, pode lembrar, pode aprender, mas você não pode morar lá. Porque quem mora no passado deixa de construir um futuro. E talvez esse seja o maior prejuízo. Não é o fato de você ter errado, é continuar permitindo que ele determine quem você será daqui pra frente. Sabe qual é a verdade? Você não pode mudar o que aconteceu. Ninguém pode. Às vezes dá vontade de falar, meu Deus, queria voltar no tempo, mas não tem como. O que você pode fazer é decidir o que vai fazer com aquilo. Você pode transformar uma queda em aprendizado, você pode transformar uma cicatriz em maturidade, um arrependimento em mudança, e isso é que vai diferenciar as pessoas que cresceram das pessoas que permanecem paradas. Não é a ausência de erros, é a capacidade de aprender com eles. Talvez exista alguém aí do outro lado assistindo esse vídeo que precisa ouvir isso. Talvez você esteja carregando algo pesado há muito tempo. Talvez você tenha se convencido de que um erro define quem você é. Ou talvez só esteja cansado das pessoas insistirem em definir você por algo que aconteceu há anos atrás. Mas nenhuma dessas coisas precisa determinar o seu futuro. A história ainda tá acontecendo, a história ainda tá sendo escrita, você ainda tá aqui, você ainda tá aprendendo, você ainda tá crescendo, você ainda tá tentando. E isso significa que ainda existe espaço para mudança, ainda existe espaço para evolução, ainda existe espaço para uma melhor versão de você. Então reconheça os seus erros, assuma as responsabilidades, peça perdão quando for necessário, conserte o que puder ser consertado, mas siga em frente. Porque ficar parado não vai mudar o passado, só vai roubar seu futuro. Talvez você não controle o vento, mas você pode escolher quais janelas você vai deixar aberta. E isso já muda muita coisa, porque o vento ele não define a sua vida, mas as janelas que você escolhe abrir definem muita coisa. Se tem uma coisa que eu quero que você leve com esse vídeo, é uma mensagem muito importante. Você não é o seu pior erro, você não é o seu pior dia, você não é a pior versão de si mesmo. Você é a pessoa que decidiu o que fazer depois de tudo isso. E talvez hoje seja um bom dia para escolher diferente, sabe? Porque você está melhor do que ontem. 1% melhor você tá. Continua caminhando, sabe? Porque amanhã ainda pode ser o melhor dia. Eu ainda não cheguei nesse módulo do meu curso de psicanálise, mas deve ter alguma coisa relacionada a pessoas que, sei lá, tem um prazer em espalhar a mentira, mesmo o tempo já tendo mostrado a verdade. Tem pessoas que têm prazer em pegar aquele momento ali que você, sei lá, nem fez parte, aquilo, a culpa nem é sua e a pessoa continua espalhando como se fosse verdade. Tudo já tá tudo certo, o tempo já muitas das vezes mostrou a verdade, quem é quem, a pessoa continua presa naquilo, como se, sei lá, desse uma satisfação pessoal. Não consigo entender. Não consigo entender. Comenta aqui pra mim se você consegue entender, porque eu não consigo entender. Pô, você já superou, história velha, assim, nem... Mas a pessoa continua pegando aquilo e falando, não, eu guardei uma caixinha aqui com a memória, deixa eu mostrar aqui pra você as coisas. Olha aqui a vergonha que essa... Caraca, não consigo entender. Não faz sentido. Obrigado por ter ficado aqui até o final, um abraço e até o próximo vídeo.